Depois do lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, o Brasil continua pela busca de mais parceiros para o fornecimento de fertilizantes. Na semana passada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu com representantes de países árabes para aumentar a oferta. E sobre o assunto, eu converso agora com o embaixador Osmar Chonfi, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Muito boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. Embaixador, como estão então as tratativas para aumentar essa oferta dos países árabes para o mercado brasileiro? Olha, os países árabes são importantes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Em torno de 26% do que o Brasil importa vem dos países árabes. E tendo em vista a instabilidade eventual do mercado de fertilizantes em razão da crise na Europa Oriental, nós achamos prudentes aqui na Câmara de Comércio Árabe Brasileira e contatamos o Ministério da Agricultura justamente para verificar as possibilidades de que eventuais faltas de suprimento de fertilizantes vindos da Europa Oriental possam ser compensados por alguma importação adicional dos países árabes. E por essa razão fizemos a reunião com a ministra da Agricultura na semana passada. Como está então, embaixador, esse interesse da indústria árabe para aumentar então os negócios com o Brasil? Há potencialidade, há possibilidades, os embaixadores que estiveram presentes na reunião estão contatando os seus governos. Agora, esse é um mercado em que opera a iniciativa privada. Nós podemos sensibilizar os governos, eles certamente vão sensibilizar os seus fornecedores, e o que nós vamos fazer agora, proximamente, uma outra reunião, também em colaboração com o Ministério da Agricultura, para verificar a possibilidade de que se aumentem as exportações dos países árabes, que as empresas exportadoras árabes, algumas são estatais, outras são privadas, possam casar a sua oferta possível de suprimentos adicionais com as necessidades dos importadores brasileiros. E é isso que nós estamos levantando agora. Como vamos casar essa possibilidade de aumento do suprimento árabe com as necessidades brasileiras, dos importadores brasileiros. Embaixador, essa nova reunião aí, ela pode acontecer na sequência agora da vinda da ministra que está lá no Canadá, resolvendo também essa questão de fertilizantes, então pode acontecer logo depois da chegada dela ao Brasil? Olha, nós vamos na quarta-feira ter uma outra reunião com o Ministério da Agricultura, onde nós já poderemos alinhavar alguns dados mais concretos. E eu acho que num prazo máximo de 10 dias, nós teremos informações suficientes para ver como adequar essas novas necessidades brasileiras e de que maneira os países árabes podem complementá-la. E há realmente um potencial em determinadas linhas de importação de produtos que os países árabes podem aumentar suas exportações para o Brasil. Eu falo mais, talvez, nos nitrogenados, nos fosfatados. Em suma, isso que nós estamos fazendo agora, um levantamento, e vemos como é que nós vamos poder intensificar esse intercâmbio. Esses países árabes, eles então podem suprir esse volume da Rússia? Não, talvez não todo o volume da Rússia, porque os países árabes são responsáveis por 26% do fornecimento ao Brasil, no seu conjunto, todos os países árabes. A Rússia é 20%, o Belarus é em torno de 6% ou 7%. Mas certamente, talvez uma parcela de que possa não vir mais da Rússia e de Belarus poderá ser fornecida pelos países árabes. É isso exatamente que nós estamos verificando. Embaixador, tem uma outra questão. Porque o Brasil já é o principal destino de exportação dos fertilizantes dos países árabes. Em torno de 18% das exportações árabes vêm para o Brasil. Tá certo. Agora, embaixador, tem uma outra questão aí, porque em relação a esse conflito, né, dessa invasão da Rússia na Ucrânia, hoje é o 19º dia, outros países também, eles podem buscar os países árabes para atender essa demanda pelos fertilizantes? Eu acho que sim. Quer dizer, como eu disse, esse é um mercado onde opera a iniciativa privada, a lei da oferta e da procura. Mas, certamente, um ambiente político favorável, e esse ambiente político favorável existe entre o Brasil e os países árabes, pode ajudar. Pode ajudar no contexto de um mercado que, eu digo, opera de maneira privada. E hoje
hoje quantos países árabes exportam fertilizantes aqui para o Brasil e quais, então, poderiam aumentar esse volume de venda? Essa é a nossa expectativa. E nós fizemos um levantamento e nós vemos, por exemplo, que vários países árabes teriam capacidade de aumentar as suas exportações para o Brasil em determinados produtos. Egito, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Argélia e, sobretudo, Marrocos, que é o nosso principal fornecedor. Agora, falando em Omã, a ministra Tereza Cristina já andou, tratando desse aumento aí de buscar mais fertilizantes para o Brasil. Também o país também tem um grande potencial de abastecer aqui o mercado brasileiro? Bom, há um potencial, sim. Eles já são grandes fornecedores, como eu disse. O que nós precisamos verificar é a capacidade de fornecimento adicional. A ministra Tereza Cristina conhece muito bem o mercado árabe, já visitou vários países árabes, tem excelentes relações com as autoridades árabes dessa área. Em suma, a gente está com uma expectativa positiva e é esse trabalho que nós estamos fazendo, junto com o Ministério da Agricultura, de reunir informações das necessidades brasileiras, contatando os grandes importadores e, ao mesmo tempo, levantando as possibilidades de aumento de exportações árabes para o Brasil. Existe um potencial, é óbvio que não é um potencial que possa, de repente, compensar a perda de 20% dos fornecimentos, por exemplo, que vêm da Rússia, mas que há certamente a possibilidade de aumentar essas exportações para suprir necessidades adicionais brasileiras, isso há. O grande gargalo do Brasil é aí em relação ao potássio. O que os países árabes podem, então, exportar de Olha, na área do fertilizantes? potássio, os países árabes não são grandes exportadores de potássio para o Brasil, mas há possibilidade de mais exportações de potássio, por exemplo, por parte da Jordânia, que produz potássio. E, por exemplo, o ureia, que é um produto que a gente importa muito também, o Egito é grande fornecedor de ureia para o Brasil. E eu queria fazer um comentário sobre isso, para dizer da importância da assinatura de acordos de livre comércio. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito, por exemplo, possibilitou que o Egito aumentasse a exportação de fertilizantes para o Brasil 263%. Em suma, quanto mais acordos de livre comércio nós tivermos com os países árabes, mais possibilidade nós teremos de ter um incremento do comércio nos dois sentidos. Certo, vamos aguardar aí o decorrer dessas tratativas, porque como o Plano Nacional de Fertilizantes lançado na sexta-feira passada, isso aí vai ocorrer a médio e a longo prazo e neste exato momento o Brasil precisa, solucionar essa vinda de mais fertilizantes e abrindo aí esse leque de mais países, assim como os países árabes, ajudando cada vez mais ao Brasil que precisa dos fertilizantes aqui para a sua agricultura, enfim. Osmar Schoff, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu conversei com o Osmar, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada, viu? Obrigado e boa tarde.